Vamos lá, aula de hoje, Direito Processual Penal. Primeiramente, temos que entender o que é processo. O que é processo? Processo é o instrumento de resultado, de efetividade, de aplicação do direito material, ou seja, o direito penal ao caso concreto. É um mecanismo instrumental da jurisdição. Ou seja, o processo em si é aplicação do direito penal ao caso concreto. Isso é o processo. E o direito processual penal é o conjunto de normas jurídicas que orienta e disciplina o processo penal. A tutela do direito penal se concretiza através do direito processo penal, há de se buscar, portanto, um ponto de equilíbrio entre a existência de se assegurar ao investigado e ao acusado a aplicação das garantias fundamentais do devido processo legal. Fontes do processo penal. As fontes do processo penal é dividida em duas ordens: fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais competem privativamente à União legislar sobre o direito processual. Está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Já as fontes formais são os demais: leis ordinárias, na maioria dos casos, também lei complementar, emendas, normas constitucionais, costumes, para a maioria da doutrina, e também princípios gerais do direito e jurisprudência. Jurisprudência dos tribunais superiores, STF, STJ, são caracterizados como fontes formais do direito processual penal, ok? E agora temos sistema processuais penais. O sistema processuais penais é dividido em três, ok? Vamos lá, preste atenção. Sistema inquisitorial, inquisitório e inquisitivo. Todos esses três aqui são sinônimos. O segundo é sistema acusatório. E terceiro, sistema misto francês ou acusatório formal. Preste atenção. Vamos lá, continuando. Sistema inquisitorial, inquisitório e inquisitivo. Quais são as principais características? Primeiro, sistema inquisitório, uma mesma pessoa ou agente do Estado acumula todas as funções essenciais do processo. Ou seja, ele defendia, a mesma pessoa defendia, acusava e julgava. Eu acho isso. No processo inquisitório, o réu não é visto como parte, está muito mais para um objeto. Outra característica desse sistema seria o fato de não haver contraditório efetivo, ampla defesa e não se opera uma verdadeira dialética processual. Como assim, João Paulo? Juntando todas essas características do sistema inquisitorial, pegava uma pessoa que era suspeita de um crime. Na época, colocava de frente para uma pessoa, digamos um juiz da época, que essa mesma pessoa iria acusar, iria levantar algumas defesas, iria dar o seu veredito final, ou seja, o seu julgamento. E o acusado na época não tinha ampla defesa, não tinha nenhum contraditório. O segundo sistema é o sistema acusatório, que tem como característica, essa foi o sistema que pendurou por toda a antiguidade grega e romana, e também no começo da Idade Média. Tem separadas e bem delimitada as funções de cada sujeito processual. As atividades de acusar, defender e julgar são atribuídas a pessoas ou agentes distintos. Diferente lá do sistema inquisitorial, já no sistema acusatório, aqui tem o juiz, primeira figura tem o juiz, tem a segunda figura, a figura do acusador, e a terceira figura, a da defesa.
São três pessoas distintas. Já é diferente do sistema inquisitorial, que lá apenas uma pessoa tinha o papel de defender, de julgar e de acusar. Já no sistema acusatório já é completamente diferente. Aqui temos a figura do julgador, a figura do acusador e a figura do defensor. Outra característica é que as atividades de acusar, defender e julgar são atribuídas às pessoas ou agentes distintos. É o que eu acabei de falar. E a titularidade da ação é atribuída a outra pessoa ou agente do Estado. Ou seja, para trazer aqui o exemplo, seria no caso o Ministério Público. O promotor de justiça tem esse papel de acusar. E por último, temos o sistema misto francês ou acusatório formal, que tem característica. O sistema será misto porque nele o processo se desdobra em duas fases. Presta atenção. No sistema misto francês e acusatório formal, o sistema é desdobrado em duas fases. A primeira fase é como se fosse um inquérito policial, né? Coloquei até aqui como exemplo no slide, como se fosse um inquérito policial, que diz o seguinte: na primeira é tipicamente inquisitorial, a outra é acusatória. Na primeira fase ocorre instrução escrita e secreta, ou seja, o delegado de polícia vai lá, investiga o caso, investiga o suspeito, e esse sistema tem como característica ser escrito, tudo que o delegado angariou de provas, colocou a termo, escreveu, e geralmente é secreto. Outra característica é que na segunda fase, ou seja, na segunda etapa, o acusado apresenta a acusação. O acusador apresenta a acusação e o réu se defende e o juiz julga. Já na segunda fase é pública e oral. Ou seja, é para todo mundo ver, todo mundo acompanhar. Dá um susto aqui na garganta. É público e oral. E qual seria o sistema do Brasil? Pensa aí. Qual seria o sistema do Brasil? Qual foi o sistema que o Brasil adotou? Pensa. 1, 2 ou 3? E a resposta é sistema acusatório. É o sistema adotado pelo Brasil, que diz o seguinte: com a introdução do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, operada pela Lei 13.964/2019, vulgo pacote anticrime, nos seguintes termos deixou claro, porque antes nós tínhamos a dúvida de que seria o sistema acusatório ou o sistema francês. Por quê? Ou o sistema misto. Por quê? Como o inquérito policial é um sistema, é uma investigação sigilosa, que seria a primeira etapa, e já na segunda etapa do misto seria o julgamento público e oral, teríamos essa dúvida de entender realmente qual era o sistema, seria o sistema acusatório ou o sistema misto, né? E já com a chegada do pacote anticrime, deixou claro, colocou uma pá de cal em cima e dizendo que o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório, no seu artigo 3º-A, que diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, na sua prova perguntar qual o sistema adotado pelo Brasil, qual o sistema processual penal adotado no Brasil, você vai marcar lá, é o sistema acusatório por força do artigo 3º-A do Código de Processo. E coloque na sua cabeça, pessoal, eu vou ser aprovado. Todas as vezes que você sentar para estudar,
que eu sei que é um processo difícil, é um processo dolorido, que é só você e Deus sabe o que você está passando. Antes de você começar a estudar, você abaixa sua cabeça, respira fundo e mentaliza: eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado em nome de Jesus. Porque isso só depende de você, ok? Se mantenha firme nos seus estudos que vai dar tudo certo.